Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro. O Jornal da TV Tati já está no ar. Veja os destaques desta noite. Preocupação com as finanças. Brasileiros querem mais planejamento e organização. Passagem mais cara. Prefeitura de São José vai reajustar o preço da tarifa do transporte público. E hoje tem Tati no Campo. Você vai conhecer a história de uma produtora rural de Guaratinguetá que cultiva orgânicos e vende cestas com as verduras e frutas. O Jornal da TV Tati está no ar. Gastos inesperados e falta de reserva de emergência são as maiores preocupações financeiras dos brasileiros para 2025. Apesar da instabilidade, quase 90% das pessoas acreditam que vão conseguir pagar as contas em dia. Na planilha, todos os gastos são anotados. Quando o assunto é dinheiro guardado, o Lucas tem o controle financeiro na mão. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu me preparo para possíveis imprevistos, né? Então eu sempre guardo dinheiro e também guardando esse dinheiro mensal, eu consigo planejar coisas maiores, né, com o dinheiro. O banco que eu guardo, ele tem uma taxa para tirar, então acaba não compensando tirar esse dinheiro da reserva de emergência. E aí esse dinheiro eu sempre estou preparado para possíveis imprevistos, né? Então se acontecer alguma coisa com a minha moto, ou se aparecer alguma parcela do apartamento que eu adquiri, eu já estou preparado para essas ocasiões. Antes eu fazia de uma forma mais correta, né? Eu recebia o meu salário e guardava cerca de 30% mais ou menos, né? Hoje eu não tenho um valor estipulado, então eu guardo o que me sobra no mês, né? E ele cuida tão bem das finanças que recentemente conquistou o tão sonhado apartamento. E foi em uma das parcelas do financiamento que o Lucas precisou usar a quantia do dinheiro poupado. Tem algumas parcelas que são bem maiores do que as parcelas mensais, além das parcelas mensais, né? São alguns sinais que eles pedem para a gente pagar. E aí essa foi um imprevisto que aconteceu, que eu tinha esse dinheiro guardado que me serviu de urgência, né? Uma pesquisa da Serasa mostrou que os brasileiros estão otimistas financeiramente para 2025. Isso porque há uma maior consciência quando o assunto é poupar dinheiro e começar a juntar a famosa reserva de emergência. Para se ter uma ideia, 27% das pessoas estão preocupadas com gastos inesperados. Reserva de emergência, na verdade, primeiro a gente precisa entender o que é a reserva de emergência. As boas práticas dos educadores financeiros dizem que a gente deve ter até 6 meses da nossa renda mensal como reserva de emergência. Então, pensando no brasileiro, que temos aí uma renda mensal, uma renda média de R$ 3.100, a gente multiplica isso por 6, fica um bom exemplo. E para que essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência serve para aqueles gastos extras que a gente tem, aqueles gastos inesperados que saem do nosso planejamento. Normalmente são questões de saúde, com a gente mesmo ou com alguém que a gente se importa, da residência, da moradia e do nosso transporte. Normalmente são esses, 90% dos casos de gastos extras são esses três. O ideal para esse tipo de investimento, que é um investimento mesmo, que sejam investimentos seguros e que você possa resgatar a qualquer momento. Quais são os mais indicados? Os CDBs desses grandes bancos, dos bancos tradicionais. Nesses bancos digitais nós temos essas caixinhas, mas quando for aplicar nessas caixinhas é super seguro, mas a gente tem que ter certeza que está escrito lá aquela palavrinha liquidez diária, que é que você pode resgatar quando você precisar. O estudo revela ainda que planejamento e organização são as principais palavras que definem as perspectivas para 2025. E para atingir esses objetivos, 9 em cada 10 brasileiros já estavam se planejando financeiramente no final do ano passado. A gente não espera que coisas ruins aconteçam, mas imprevistos acontecem, né? Então, se a gente estiver resguardado para qualquer uma situação que possa ocorrer, a gente já vai estar preparado para esse problema. Com certeza, já fica como meta para a gente agora em 2025 guardar nosso dinheirinho, né? E olha só, o Banco Central aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual. Agora o valor está em 13,25% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária de aumentar os juros não tinha como ser outra, de acordo com essa economista do INSPER.
Se a gente não tiver hoje um aperto monetário, a economia que já sofre hoje com uma inflação alta, especialmente para grupos que são muito importantes para o brasileiro, como a alimentação, a gente pode ter altas maiores ainda. Então, é um remédio amargo para conseguir conferir a continuidade de políticas econômicas e de uma estabilidade econômica muito maior. O governo Lula sabe que Gabriel Galípolo não tem como recuar na alta da taxa Selic, o que já estava indicado na última ata do Copom. Internamente, entre integrantes do governo e deputados da base, a ordem é adotar o discurso de que o indicado por Lula para o Banco Central herdou uma herança maldita da gestão de Campos Neto. Em troca, Galípolo atua para melhorar a imagem do Planalto entre representantes do mercado financeiro, que vem demonstrando mau humor com o governo Lula III. No final de dezembro, o presidente da República gravou um vídeo com promessas de respeito à autonomia da nova gestão do Banco Central, algo que sempre foi destacado pelo indicado de Lula. Ele jamais chegou perto de discutir comigo sobre o que faria, o que o Banco Central vai fazer em qualquer tipo de reunião. O presidente sabe que a inflação no preço dos alimentos pode prejudicar uma reeleição. O remédio amargo é a alta dos juros. Ele e Lula, numa reunião de ministério, externou grande preocupação em relação à inflação de alimentos. E ela é preocupante mesmo. A inflação de alimentos, em particular, já moldou, já influenciou muito fortemente alguns cenários. Por isso, o Planalto deve modular o discurso contra o Banco Central, um dos alvos preferidos da ala política do governo durante a gestão do antecessor de Galípolo, Roberto Campos Neto. Uma das críticas mais ferrenhas ao BC nos últimos anos foi Gleisi Hoffmann, hoje cotada para ser ministra de Lula. Em Brasília, é dada como certa a ida da presidente do PT para a Secretaria-Geral da Presidência. Uma coisa é estar fora do governo e ser presidente do partido. Outra coisa é estar dentro do governo e ter que defender um governo. Em meio aos desafios econômicos e negociações para a reforma ministerial, Gilberto Kassab, presidente do PSD, que comanda 3 ministérios de Lula, criticou publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira. Ele disse que Haddad não consegue se impor no governo e é um ministro da Fazenda fraco. Horas depois, Haddad foi perguntado sobre a declaração. Eu não li essa declaração. Não tomei conhecimento. Na avaliação de aliados de Lula, a fala de Kassab foi uma forma de pressionar o presidente a manter Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai deixar o cargo no sábado, é cotado para assumir a função. Voltamos para as nossas notícias regionais. A passagem do transporte público de São José dos Campos vai ficar mais cara a partir de fevereiro. O aumento é de R$1. O valor passa de R$ 5,00 para R$ 6,00 a partir do dia 11 de fevereiro e se aplica aos pagamentos em dinheiro, quando a empresa carrega o Vale Transporte no cartão e nas vans de transporte alternativo. A taxa continua R$ 5,00 apenas para os usuários que carregam o próprio cartão. Para estudante, os valores serão de R$ 2,25 para os ônibus e R$ 3,00 para os transportes alternativos. Em resposta à TV Tati SBT, a administração da cidade alegou que o último aumento das passagens foi feito há 5 anos atrás, em 2019, e que o aumento ficou muito abaixo da inflação. Ela alega ainda que o valor de R$ 6,00 se aproxima a outras cidades com o mesmo porte de São José dos Campos. Daniel Barbosa para a TV Tati SBT. Vamos para uma pausa rapidinha e daqui a pouco vamos falar de qualificação profissional. A gente já volta. No verão, todo mundo tem um bom motivo para comemorar, né? Já pensou em quantas coisas boas aconteceram em 2024 e vão acontecer agora em 2025? E para cada motivo, existe sempre uma cerezer perfeita para comemorar e brindar com quem você mais ama. É ela mesma, a
autêntica do Brasil, presente em todas as festas. São muitos sabores, em versões com e sem álcool. Tem para todos os gostos e estilos, agrada a galera toda. Dá até para fazer drinks e explorar novas receitas, sabia? Experimente, olha, bem geladinha e descubra a sua favorita. Comemore muito com a Cerezer, mas beba com moderação, hein? E vamos brindar juntos com a Cerezer nas praias do Litoral Norte, no Vale Verão, que começa neste final de semana. A gente espera por você. E claro, não esqueça de seguir nossas redes sociais, @CerezerAutêntica. O verão chegou com tudo e o Vale Verão SBT está na estrada para levar diversão e energia para você. Neste final de semana, dias 1 e 2 de fevereiro, nosso encontro é em São Sebastião, no Balneário dos Trabalhadores, na Praia Grande, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tem muita animação esperando por você. Arena Kids, aula de beach tênis, zumba, brincadeiras, brindes e muito mais. E a presença do casal Gabriela Bravanel e Guilherme Galazzo fazendo um programa especial. Traga sua família e venha curtir o Vale Verão SBT. A energia do verão está aqui. Realização TV Tati SBT. Agora é hora de falar de qualificação profissional. O programa Qualifica São Seba, em São Sebastião, está com inscrições abertas para cursos. Os temas aí dos cursos que estaremos disponibilizando a partir de fevereiro pelo Senai, tá? São confecção industrial moda praia, bolos confeitados, Excel básico e atendimento ao cliente. Esses são pelo Senai, são praticamente aí Costa Norte, Costa Sul. E agora pelo Senar aqui na região central, o curso de avicultura. São 314 vagas desses títulos disponíveis na região Centro-Norte-Sul de São Sebastião. O candidato que tiver interesse é só nos procurar pelo telefone 3892-5535, que é o nosso WhatsApp também do CIP, Centro Integrado Profissionalizante, e também nas redes sociais da Prefeitura Municipal de São Sebastião e pelas sedes, a nossa secretaria. As sedes, elas disponibilizam o QR Code, onde você também consegue rastrear e fazer a sua inscrição online. Para maiores informações, ligue para a gente, procure, não perca a oportunidade, esse é o momento. A cidade está em alta temporada e a capacitação, a qualificação não para. E em Jacareí, a oportunidade é para quem está procurando emprego. Daniel Barbosa tem os detalhes. É sempre bom falar de vaga de emprego, principalmente agora nesse começo de ano, começo de 2025. Em Jacareí, no PAT, há vagas disponíveis, principalmente para teleatendimento. Eu vou conversar agora com o Flávio Issa, que ele é responsável aqui pelo PAT de Jacareí, sobre essas vagas. Essas vagas são continuamente atualizadas, né, Flávio? Queria que você explicasse para o pessoal de casa. Isso mesmo, boa noite. As vagas são atualizadas pelo menos 2 vezes ao dia, às 8 da manhã e ao meio-dia. E elas podem ser consultadas vindo diretamente ao PAT, para consultar o nosso quadro de vagas, ou pelo nosso site. A melhor forma de pesquisar no site é pesquisar no Google Vagas PAT Jacareí e a primeira resposta já vai entrar no nosso site. Prestar atenção para entrar no site oficial da Prefeitura e lá tem todas as vagas disponíveis. E como que vocês encaminham as pessoas para essas vagas? Legal, o encaminhamento ele é feito de acordo com o perfil da vaga, então o candidato precisa ter o perfil da vaga. A vaga pede experiência, formação, então, por exemplo, uma pessoa formada em nutrição não pode se candidatar a uma vaga para psicologia. Aí a pessoa tem que se atentar a isso, se candidatar a uma vaga que ela tenha o perfil. Para a candidatura precisa vir presencialmente ou pode ser feito através da internet? O primeiro cadastro precisa ser feito presencialmente aqui no PAT, precisa trazer o comprovante de endereço e o comprovante de escolaridade e um documento oficial. Depois disso, ele vai conseguir acessar essas vagas por 90 dias através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E aí essa validade é de 90 dias para ele acessar as vagas através da carteira de trabalho digital. Aí depois desses 90 dias precisa vir aqui novamente renovar o cadastro. Exatamente, aí precisa atualizar o cadastro para ter acesso novamente ao sistema através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Hoje, qual é a maior demanda de vagas aqui, de profissionais para ocupar as vagas no mercado? Atualmente, a vaga com maior quantidade disponível é a de teleatendimento ativo. O que precisa para se candidatar? Essa vaga ela não exige experiência e o nível de escolaridade é nível médio. Muito obrigado pelas suas informações, Flávio. Então, se você quiser aí começar 2025, quem sabe com a carteira de trabalho assinada, procure o PAT e as informações que você vê no site do PAT de Jacareí. Daniel Barbosa para a TV Tati SBT. E a região gerou mais de 22 mil empregos com carteira assinada em 2024, 24% a mais do que no ano anterior. Os números foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Os destaques ficaram por conta dos setores de serviço e da indústria. Vamos para a nossa última pausa e daqui a pouco tem Tati no Campo. Hoje nós vamos mostrar uma produção de orgânicos em Guará. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar do tempo. A semana toda a chuva foi forte, né? E nesta sexta-feira não vai ser diferente. Tem alerta do CEMADEM e da Defesa Civil para tempestade em toda a região. Então, olha, atenção aí na sua cidade, tá bom? Vamos lá? A gente começa aqui falando de Taubaté, que amanhã tem máxima de 26 graus, mínima de 20. Em Jacareí, a máxima fica em 25 e a mínima em 21 graus. Em Caraguatatuba, máxima de 27, mínima de 21. Em São Bento do Sapucaí, a máxima deve ficar em 22 graus e a mínima em 17. Agora é hora da nossa reportagem sobre o agro. Hoje nós vamos conhecer a história de uma produtora rural de Guaratinguetá que cultiva alimentos orgânicos. Com respeito ao ciclo sustentável de cada verdura e fruta, ela monta cestas que são vendidas na cidade. Uma paixão de infância que virou um negócio familiar. A Carol é filha de mineiros e cresceu em contato com a terra. E há 7 anos trocou a vida de bancária pela produção rural em uma fazenda de Guaratinguetá. A virada de chave ela veio com uma saída da área bancária, que é onde eu trabalhava, e procurando ter um contato mais profundo com a natureza e aproveitar a área que nós já tínhamos aqui, né? Que já era da nossa família. Aqui a minha família é totalmente envolvida. Minha mãe me ajuda com a parte das hortaliças, o meu irmão com a minha cunhada me ajudam na parte do aviário. E isso dá certo porque todo mundo está ingressado no mesmo objetivo, no mesmo amor e na mesma vontade de poder estar levando um produto de boa qualidade para o consumidor. Todos os legumes, frutas e hortaliças são produzidos livre de agrotóxicos. É assim que a Carol acredita promover uma alimentação mais saudável na mesa dos seus clientes. Vamos entender um pouquinho do que você produz? Você produz quantos produtos mais ou menos? Entre legumes, verduras e frutas, 30. 30. Aqui só temos alguns exemplos. Algumas coisas, sim. Esse tamanho de abóbora eu nunca tinha visto. Na verdade, essa aqui é abóbora o quê? Essa é abóbora canhão. É aquela abóbora delícia para fazer aquele docinho, para fazer aquele que bebe. A sua forma de venda, Carol, é uma venda diferenciada também, porque você abastece os grandes mercados, onde as pessoas podem encontrar seus produtos, por exemplo, aqui nas cidades aqui do Vale, por exemplo. Sim, sim. Eu trabalho com alguns restaurantes que utilizam parte das minhas hortaliças. Então, eu tenho 3, 4 mercados grandes aqui em Guará e, na verdade, o meu carro-chefe são as residências. Eu trabalho com entregas a domicílio. Como assim? Como que funciona essa entrega? Geralmente, eu mando uma lista pelo WhatsApp. Então, as minhas clientes já têm lá todo o acesso do que eu consigo tirar da horta na semana, já vem os precinhos do lado e elas montam o cesto com o que quer e quantidade nós entregamos no conforto da casa. Aí você, então, manda uma listagem do que tem disponível, a pessoa fala, quero isso, você manda a cestinha já prontinha para a pessoa. Pré-lavada, inclusive. Que bacana. Basicamente para consumo. Eu trabalho com esse modelo já há 6 anos. E deu super certo. E como eu te disse, na pandemia, isso, na verdade, cresceu para nós aqui 300%. Então, se
tinha alguma vontade de desistir, aqui não teve, porque na verdade só prosperou mesmo. Na verdade é pensar que é para nós. E fazer a diferença na casa das pessoas. Fazer a diferença na casa das pessoas, exatamente. São mais de 1.000 alqueires destinados à produção dos alimentos saudáveis. Além disso, a Carol possui um aviário com cerca de 1.200 galinhas criadas soltas. Elas fazem parte do ciclo de sustentabilidade da fazenda, gerando adubo para as plantações. Inicialmente, o plantio sem agrotóxico ele realmente é muito difícil, mas nós temos um leque hoje muito grande de produtos alternativos de forma natural que você pode estar nutrindo o solo, né? Eu hoje, graças a Deus, eu consegui ajustar a parte da nutrição do meu solo para ter uma terra bem nutrida, bem fértil. Você vê que não é uma terra pesada, tá vendo? Essa terra aqui, ela é basicamente nutrida por composteira e também por conta do nosso aviário que nós temos aqui. Então hoje eu faço todo um processo de aproveitamento geral da propriedade, que seria hoje as minhas aves, né? Nós temos um aviário aqui de galinhas caipiras, são galinhas felizes, criadas soltas, galinhas que comem de tudo da minha horta aqui, né? Então hoje eu alimento elas com não só as minhas residências, mas as minhas aves com todo o produto da minha horta e em troca elas devolvem para mim o adubo, que é na verdade a cama delas, que ajuda junto com a minha composteira a nutrir o solo. Hoje a gente não tem uma alface americana, mas nós temos uma romana, a gente tem uma alface roxa, mas não tem uma lisa, e assim nós vamos fazendo uma rotatividade de canteiro para poder ter um pouquinho para atender as residências e os nossos restaurantes. A Carol entende a importância que a produção sem agrotóxicos traz para a casa das pessoas. Por isso, enaltece a relevância do agro em sua vida. O agro, na verdade, se tornou tudo para todos nós, né? Hoje as pessoas valorizam mais a parte de alimentação, aquilo que põe na boca, aquilo que come, e valoriza muito mais sabendo de onde vem o produto que você está consumindo, sabe? Então, eu costumo dizer que a responsabilidade nossa de plantio aqui ela é muito grande. E ela, na verdade, começa pela minha casa, né? Porque antes de eu vender para você, eu consumo daqui também. Então, eu tento fazer do melhor para mim, para poder atender você também. Com o nosso Tati no Campo, a gente termina o jornal de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Agora você fica com as informações do SBT Brasil. Um beijo, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente.